Vamos estar lendo aqui também do verso 1 ao 7. Pode ficar sentado, não precisa levantar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, que é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nesses 3 textos bíblicos, que a qual fizemos essa análise, com da família, a gente acaba que vira um pouco curto ensino, mas eu prometo ser breve, se Deus assim o permitir. Aqui nós vemos 3 altares, nós vimos, 3 altares que Jacó ergueu. Ele ergueu lá no 28 um altar e ele denominou de Betel. E esse altar ele cita lá na escritura que Deus dos seus pais, de Isaac e de Abraão. Então ele está retomando, relembrando quem que é. Os deuses dos seus antepassados. O Deus de seu pai, o Deus de seu avô. Porque ali ele foi abençoado, Porque ele teve uma promessa que ele ia povoar, perpetuar por muitos locais. Depois, no capítulo 32, ele ergueu um segundo altar, onde ali, o Senhor... ele lutou com o Senhor, Vamos estar falando disso aqui um pouco no decorrer do texto. E ali, então, ele ergueu, ele teve um sonho, Deitou sobre as pedras como travesseiro, viu a escada que saía da terra até o céu. E ali, então, quando ele despertou, ele pegou aquela pedra travesseiro, fez um altar e chamou de quê? De Peniel. Que é o quê? O Deus da salvação. Vou titular como sua, como sendo de Jacó. Porque ali ele viu que estava na porta de onde? Na porta do céu. Via anjos subindo e descendo. E ali ele estava na porta daquele lugar que era onde o Senhor habitava. E agora acabamos de ler no 35, que Deus manda ele voltar a Betel. Ou seja, onde ele tinha criado lá o altar, construído o altar de Betel, mas Deus manda ele voltar. Aonde voltar? Na origem. Ele mandou ele voltar aonde? No cerne, de onde ele reconheceu Deus. E ali ele edifica um outro altar ali, chamado El-Betel. Que é nesse momento, irmãos, que ele tem a sua restauração. Amado, eu não sei quantas vezes você vem, fica firme, depois dá uma entristecida, dá uma desanimada, surgem algumas lutas, surgem algumas dificuldades, aí você desanima, mas depois você sente desejo de voltar.
e chega aqui, se alegra, se envolve, Deus fala com você, você se emociona. Então, você reconhece verdadeiramente quem é Deus. E ali você então alcança a sua salvação. Aí depois acontece de novo, né, outros percalços, você fica entristecido, às vezes um irmão, uma irmã, ou própria minha pessoa mesmo, ou o pastor que aqui estiver, às vezes fala aquilo que não te agrada, aí você entristece, e o que acontece? Deus te incomoda, um irmão te liga, uma irmã te liga, você recebe um convite, uma palavra, e aí você volta de novo a cultuar, a se manifestar, e você alcança o quê? A sua restauração. Jacó, ele teve esses momentos. Ele conheceu o Deus dos seus pais, viu a grandiosidade que era Deus. Depois ele viu verdadeiramente como seria a salvação, a redenção da sua salvação, que ele via ali que era uma como eu posso dizer assim, um subir e um descer de anjos para uma escada que saía da terra e atingia onde? O céu. Ele teve a permissão de Deus de ver a visão do que seria a eternidade. Não a cidade celestial, mas sim o caminho, a porta de entrada. E aqui agora, ele retornando para Luz, né, que denominou-se Betel, que nesse momento ainda estava santificada, ainda estava ordenada a Deus, porque depois essa cidade foi uma cidade possuída por ídolos, por muitas coisas contrárias a Deus, mas não é esse o foco. O foco é a gente falar deste momento, deste tempo bíblico, né, aonde Jacó aqui ergueu, né, esse altar. E esse altar ali, então, é o Betel, onde ele realmente teve a restauração. Porque ele não estava só, irmãos. Ele se libertou. O que ele mandou fazer, a sua família? Mandou que eles, o quê? Tirasse todos os deuses do meio. E vestisse, o quê? Vestes novas. Não é isso? Para quê? Porque ele está vindo para um lugar santo. Foi por vontade dele? Foi por direção de Deus. Ei, irmão, ei, irmã, você está aqui hoje, não é porque você quis, porque você simplesmente resolveu vir, não. Deus colocou em seu coração, te oportunizou, como eu posso dizer com palavras? Ele te chamou, te direcionou, ele te fez estar aqui. Às vezes a gente não sabe os caminhos que Deus nos leva. Mas eu quero dizer uma coisa, o seu coração grita. A sua mente, ela pode, talvez, você neste momento não está entendendo. Mas eu quero dizer que juntamente com o que você escuta do homem, né, como ser humano, Deus também fala contigo. E para você discernir, irmãos, está precisando apenas de você focar. Mas vamos para o contexto. A promessa de Deus a Abraão, que ele seria um pai de multidões, não é isso? Queria povoar toda a terra, né? Ela também se manteve com Isaac, não é isso que a palavra nos diz? E também, no capítulo 28 aqui de Gênesis, nós já lemos no início do culto, mais uma vez, foi oferecida a Jacó. Mas era necessário que Jacó fizesse o quê, irmãos? Ele estabelecesse o seu próprio relacionamento com Deus. Jacó não cultuava, não oferecia sacrifícios,
não se mantinha na presença. Ele somente queria e queria. Olha a história de Jacó. Nasceu já segurando no tornozelo do irmão. Olha só. Depois cresceu. E a mãe dele gostava mais dele do que do irmão. E ele, mesmo sabendo das consequências, teve algumas oportunidades de se tornar o primogênito. Não, mas espera aí, pastor, não estou entendendo. Ser primogênito é o que nasce primeiro? Não é? Mas o costume da época, o que nascia primeiro, poderia revogar o direito dele de nascer primeiro. Quem era primogênito tinha uma parte a mais da herança, tinha alguns privilégios. Ele seria o sacerdote após a morte do pai, da casa. Ele queria ser o protetor, né? O sustento daquele lar. Eram algumas das atribuições do primogênito. E o que aconteceu? Esaú, né? Ao chegar cansado de uma caçada, sem muito sucesso, com fome, pede o quê? Para Jacó fazer uma comida. Jacó era mais caseiro, mais prendado das coisas do lar, por causa da mãe. Mas Jacó faz ele fazer uma promessa, que passaria para ele o quê? A sua primogenitura. O que quer dizer isso nos nossos tempos? Engano. Ambição daquilo que não é seu. Daquilo que você não possui, mas você quer para você. E ali então Jacó já teve esse primeiro passo. Depois, para se não bastasse, Isaac já estava bem velho, decadente. O que ele fez? Chamou os filhos para abençoar. Era um gesto também que existia naquele tempo, para orar e entregar ali todas as bênçãos que eu recebi de Deus sobre você. E o que Jacó fez através da sua mãe Rebeca? Vestiu pele de animal, pôs a roupa do seu irmão, para ficar com cheiro, e aproximou do pai, e o pai o quê? Orou, e abençoou. E quando chega Esaú com a sua caça, seu guisado lá para dar ao pai, o pai falou assim, mas eu já dei tudo para você, mas não era você? Não era eu, foi meu irmão. Então, mas eu já passei, não podia mais voltar atrás. Então aqui a gente vê dois casos bíblicos, né, do comportamento de Jacó. E não termina aqui, né? Com essa confusão que ele arrumou, Esaú queria matar ele, né? E ele saiu o quê? Fugido. Foi embora para outras terras, muito distante. E ali, não vai dar tempo de contar tudo. Ele o quê? Conheceu Labão, não é isso? E ali gostou da sua esposa. E aí Labão falou 7 anos para casar. E aí Labão o que fez? Casou com Léia primeiro, né? Aí quando ele chegou lá na núpcia, viu, era outra. Falou, aí Labão, o que você fez? Não, o costume nosso, casa primeiro, a mais velha. Ele teve filhos com ela e ali começou a nascer as tribos de Israel. Olha o caminho que Deus faz. Mas eu quero voltar nesse quadro, nessa história. Então o Jacó, ele precisava estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Em função de quê? Das promessas que haviam do seu avô e do seu pai. Né? Sabe por quê, irmãos? Deus não tem neto. Deus tem filho. Você é filho de Deus? Então, para você permanecer e tomar posse desse título, você tem que fazer o quê? Aproximar do Senhor. Que Ele sim é seu Pai. Único, verdadeiro, suficiente. Né?
Cada um, irmão, de nós precisa ter um relacionamento pessoal com Deus, né? Precisa realmente buscar no Senhor. Jacó, lá no capítulo 32, quando aquele Senhor, né, que a gente, quando lê no verso 26, 32, 26, ele disse, né, e disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, né, Jacó, né, ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E esse anjo, né, esse moço aqui, perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó. Nesse momento, irmãos, ele teve alcançado a sua salvação, porque ele agiu com a verdade. Ele deixou de ser enganador. Então, nesse momento, a gente teve aqui, exatamente a virada. E eu te pergunto, está precisando virar alguma coisa em sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã? Está na hora de você conversar com Deus. O que precisa ser mudado na sua história? Eu não sei o que precisa ser mudado. É querer ser maior, é querer humilhar, é querer ser sempre o primeiro, é querer ser o quê? O que você está tanto buscando que às vezes está atrapalhando o seu relacionamento com Deus? Está na hora, irmãos, de você apresentar o Senhor, clamando a Ele, para Ele te dar sabedoria de como agir neste momento. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai continuar sem ser alcançado pelo Senhor. Porque você não quer abrir mão do seu eu. Você quer sempre ser aquilo que não está nos planos de Deus. Então, neste momento, Jacó, ele peleja toda a noite para ser o quê? Abençoado. Deus nos encoraja a perseverar, irmãos. Deus quer que nós sejamos grandes, poderosos, fortes. É o desejo que Deus tem para nós, em todas as áreas da nossa vida, né? Seja espiritual, seja financeira, emocional, física. E hoje pela manhã eu ouvi uma palavra, né, que mexeu muito comigo. Porque nós temos corpo físico, né, irmão Márcio? A alma, que muitas vezes a gente retratamos com nossas emoções, vamos pensar assim, né? E o espírito, que ele não precisa desse corpo. O espírito, ele tem a vida eterna em Deus. Mas o nosso corpo precisa alimentar o espírito. Mas como, pastor? Você acabou de falar que o espírito é independente, que ele já tem a vida em Deus, mas ele precisa ser alimentado com a nossa oração, com o nosso jejum, com a nossa busca, com a presença de Deus. Não há separação, irmãos, até que a morte chegue. Corpo, alma e espírito. Está tudo num ser único. Se você não cuidar do corpo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Morre. Morrendo, os planos de Deus podem não se completar. Qual que é o propósito de Deus na sua vida? É pregar a palavra? É louvar? É tomar conta de algum ministério? É evangelizar? Qual que é o propósito? Pergunte para o Senhor. Você tem um propósito. Você tem um dom. Você tem uma essência dentro de você que Deus colocou para você o quê? Alcançar almas para Ele. Mas se você não cuidar do seu corpo, esse projeto vai ser cessado. Físico. O emocional.
A mesma coisa. Tristeza, depressão, angústia, raiva, braveza. Tudo isso são emoções que também o quê? Te impedem de fazer o propósito de Deus em sua vida. Se não houver equilíbrio, o que acontece? Cai. E o espírito, que eu disse no início, precisa ser alimentado. Oração, jejum, leitura da palavra, é uma vigília, é um congresso, fomos ali renovados, reconstruídos, né, que foi o tema. Reconstruídos. Eu não tenho dúvida disso. Reconstruídos. Acabamos de sair dessa semana. Por mais que ontem nós possamos ter sofrido baixas, provocações, iras, mas nós temos que lembrar que fomos renovados. Então, irmãos, nós temos que perseverar, que Deus nos deu um espírito, o que mesmo? Um espírito de coragem, de ânimo, de busca, de empreendimento, né? Então, nesse momento, o caráter, né, forte se desenvolve em Jacó. E em nós também, à medida que a gente começa a lutar em meio às condições difíceis, nós nos tornamos mais fortes. Quando tivemos a oportunidade lá no Piauí de morarmos lá 2 anos, tivemos a oportunidade de valorizar a água. Um bem que às vezes você abre a torneira, fecha, não tem noção do que é aquilo. Deus me deu a oportunidade, junto com a minha família, de entender o quão precioso é. Serviu para mim, serviu para minha esposa e para minhas filhas. Talvez para os irmãos não vai servir, porque vocês não viveram da forma que nós vivemos e que os nossos irmãos lá vivem até hoje. São questões, irmãos, muito pontuais, mas Deus proporciona o que para nós? Exatamente oportunidades para a gente desenvolver aquilo que precisamos desenvolver em nós. Nossa máquina de lavar roupa lá ligou uma vez, irmãos. Uma vez. Aí minha esposa sempre juntou a água da máquina, sempre. Aqui em casa agora não está juntando não, mas lá sempre juntou, no Goiás. E aí quando ela viu que a quantidade de roupa encheu um tambor de 200 litros, ela falou assim, não posso usar mais. É muito água. Um ciclo de máquina, hein? Então o caráter nosso se fortalece, né? O verso 27 aqui, 29, ele traz para a gente o seguinte, que Deus conferiu novos nomes a tantas pessoas, né? Abrão em Abraão, né? Sara, né? Sarai. E a Jacó chamou de quê? Israel. Quando Deus troca o nome, o que quer dizer isso? É que já teve mudança. Ei, irmão, ei, irmã. Não é que você vai deixar de chamar o seu nome, não. Mas você vai ganhar um nome, como é que eu posso dizer? Isso é meu, tá? Isso não é bíblico, não. Você passa a ser conhecido pelo nome por Deus. Você passa a ter intimidade com Deus. Uns oram, Pai querido e amado Deus. Outros falam, Senhor, ó meu Senhor. Outros chamam Deus de quê? Meu bem, meu Pai eterno. Não é assim, irmãos? Já parou para perceber como é que você chama Deus? Já parou para perceber, às vezes está falando em voz alta que o outro irmão chama de outro jeito? Isso chama intimidade. E Deus passará a ter intimidade com você, né? Então, Jacó teve seu caráter mudado. O enganador ambicioso, né, o trapaceiro, agora se torna o quê? Israel, o que luta com Deus. E foi Jacó, né, que eu já disse aqui, que deu origem às 12 tribos de Israel. Amém?
Então, amados irmãos, o que eu queria trazer de mensagem para nós é que nós precisamos reconhecer verdadeiramente quem é o Deus a qual servimos. Precisamos, irmãos, entender que a salvação nos foi alcançada. E para encerrar, nós temos que buscar todos os dias de nossa vida restauração diante do Senhor. Porque nós seremos, irmãos, eternos pecadores. Seremos eternos carnais. Erraremos muito ainda, irmãos. Mas não deixe esse erro te fazer o quê? Mergulhar no precipício. Faz com que esse erro se transforme numa oportunidade para você o quê? Dar a volta por cima. Amém, amados? Glória a Deus.